Quantas vezes você se pegou preso em uma espiral de pensamentos negativos? Aquela voz interna que critica, julga, exagera e sufoca? E se eu te dissesse que há um caminho milenar para silenciar essa tempestade mental? Um caminho trilhado por sábios que aprenderam a dominar o próprio mundo interior. Hoje, você vai descobrir como o estoicismo pode libertar você para sempre dos pensamentos negativos. 1. A origem dos pensamentos negativos. Os pensamentos negativos são como nuvens escuras que obscurecem nossa visão da realidade. Eles aparecem de repente, se acumulam e, quando não observados, criam verdadeiras tempestades internas. Mas os sábios estoicos nos alertaram há mais de 2000 anos. Essas nuvens não vêm do mundo exterior. Elas nascem dentro de nós. Os homens não se perturbam pelas coisas, mas sim pelas opiniões que têm sobre elas. Epicteto. Essa frase é uma chave. Ela abre a porta para uma verdade profunda. Não é o que acontece conosco que causa sofrimento. É como nós interpretamos o que acontece. A fábrica mental das emoções, imagine sua mente como uma fábrica. Tudo que chega até você, uma palavra, uma situação, uma notícia, um gesto, é apenas uma matéria-prima. Mas é a forma como você processa essa matéria-prima que determina o produto final, paz ou perturbação. Epicteto, mestre do estoicismo prático, dizia que temos controle total sobre nossos julgamentos internos, mas não sobre os eventos externos. E é justamente nesse ponto que nascem os pensamentos negativos. Quando confundimos o que está fora do nosso controle com aquilo que podemos controlar. O julgamento silencioso que destrói a paz. Um acontecimento em si é neutro. Uma chuva, por exemplo, é apenas chuva. Mas para quem queria sair, ela pode ser vista como um incômodo. Para quem esperava por ela há dias, é uma bênção. O fato é o mesmo, o julgamento não. Essa mesma lógica se aplica a críticas, rejeições, falhas, perdas, atrasos, frustrações. Não é o acontecimento que dói, é a opinião que você constrói sobre ele. Do julgamento automático ao julgamento consciente, os estoicos nos ensinam a substituir o julgamento impulsivo, baseado no medo, na vaidade ou no orgulho, por um julgamento racional e virtuoso. É tolice querer que as coisas aconteçam do jeito que desejamos. Devemos querer que elas aconteçam como realmente acontecem. Epicteto. Quando você aceita a realidade como ela é, em vez de como gostaria que fosse, os pensamentos negativos perdem força, porque boa parte deles nasce do conflito entre expectativa e realidade. Exemplos práticos. Uma crítica pode ser interpretada como um ataque à sua identidade, ou como uma oportunidade de revisar e crescer. Uma rejeição pode ser vista como sinal de fracasso, ou como um redirecionamento para algo melhor. Uma falha pode ser encarada como prova de incapacidade, ou como um passo necessário no caminho da virtude. Tudo depende da interpretação, e a interpretação depende da qualidade dos seus pensamentos. Libertar-se é mudar o foco. A chave para se libertar dos pensamentos negativos, segundo os estoicos, não está em mudar o mundo, está em mudar o foco da sua atenção, do exterior para o interior. Se queres ser invencível, então não entre em combate com o que está fora do teu poder. Epicteto. Quando você treina sua mente para focar apenas naquilo que está sob seu controle, suas ações, suas reações, seus julgamentos, você para de alimentar os pensamentos negativos, porque eles, na maioria das vezes, estão enraizados no desejo de controlar o incontrolável. Ferramentas estoicas para lidar com pensamentos negativos. A dicotomia do controle. Pergunte-se, isso está sob o meu controle? Se sim, haja com virtude, se não, aceite com serenidade. O distanciamento racional. Observe o pensamento como se estivesse fora de você. Isso é apenas uma impressão mental. Ela não é realidade até que eu a aceite. A revisão diária. No fim do dia, reflita onde eu reagi com sabedoria, onde fui dominado pela emoção. Isso fortalece sua consciência para o dia seguinte. Pensamento final. Os pensamentos negativos continuarão tentando surgir.
Isso é natural da mente humana. Mas você não precisa mais ser escravo deles. Você pode observá-los, questioná-los, corrigi-los e, enfim, deixá-los ir. Como diz Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Stone. Marco Aurélio. Portanto, cultive pensamentos nobres, baseados na razão, na realidade e na virtude. Assim, você transforma sua mente e, com ela, transforma a sua vida. 2. Identifique e interrompa o ciclo. A mente, quando não treinada, age como um animal selvagem. Ela corre sem direção, sem controle, sem propósito. Vagueia entre as dores do passado e os medos do futuro. Cria histórias, interpretações distorcidas e vive à mercê de impulsos e emoções. E isso tem um custo invisível, mas real, a sua paz interior. Marco Aurélio, o imperador filósofo, anotou em seu diário algo que revela o núcleo da filosofia estoica. A vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela. Stone. Marco Aurélio. Essa frase é um espelho. Se sua mente está cheia de preocupações, lamentações ou comparações, sua vida refletirá exatamente isso. Mas ao mesmo tempo essa frase é uma esperança. Se você mudar os pensamentos, você muda a vida. O ciclo invisível da mente reativa, a maioria das pessoas vive presa em ciclos mentais que se repetem diariamente. Um pensamento negativo surge. Você acredita nele automaticamente. Ele gera uma emoção desconfortável. Essa emoção reforça o pensamento e o ciclo se repete. E quanto mais você vive dentro desse ciclo, mais ele se torna invisível. Você passa a acreditar que é assim mesmo, que você é assim. Mas a filosofia estoica ensina: você não é os seus pensamentos, você é aquele que os observa. Primeira etapa, a consciência. A primeira atitude estoica para quebrar esse ciclo é despertar a consciência. Observe sua mente com atenção. Não tente calar os pensamentos nem brigar com eles. Apenas veja. Veja o que surge. Veja como você reage. Veja o que se repete. Essa atitude chama-se prosoché, atenção plena, vigilância interior. Preste atenção ao que está acontecendo dentro de você, mais do que ao que está acontecendo fora. Epicteto. Quando você se torna consciente, você começa a perceber algo libertador. Você não é a voz que fala dentro da sua cabeça. Você é o ouvinte. E esse ouvinte pode escolher o que escuta, o que acredita e o que deixa ir. Uma etapa, a razão. Depois de observar os pensamentos, vem o segundo passo: questioná-los. A mente sem razão vira escrava da emoção. Aqui entram 3 perguntas estoicas simples e poderosas. Esse pensamento é verdadeiro? Ele está baseado em fatos ou em suposições, medos, exageros? Esse pensamento é útil? Ele me ajuda a agir com virtude ou apenas me paralisa e me desgasta? Esse pensamento está sob o meu controle? Eu posso fazer algo a respeito ou estou tentando controlar o incontrolável? Se a resposta for não para qualquer uma dessas perguntas, solte, deixe ir, não alimente, não siga. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Repetição. O novo ciclo começa. Cada vez que você interrompe o ciclo da mente reativa, você começa a criar um novo ciclo, o ciclo da consciência e da razão. Esse ciclo não é automático, ele exige prática, esforço e intenção, mas com o tempo, ele se fortalece. A mente treinada começa a responder com clareza, não com impulso. Começa a questionar antes de sofrer. Começa a agir com sabedoria, mesmo quando o mundo parece um caos. E é assim que, pouco a pouco, você transforma a sua vida. De um campo de batalha mental para um templo de serenidade. Pensamento final. Identificar e interromper o ciclo dos pensamentos negativos não é apenas uma técnica. É um caminho, uma jornada estoica, uma escolha diária. A mente adaptada à razão é uma cidadela impenetrável. Stone. Marco Aurélio. Treine sua mente para resistir ao que não importa, ao que é ilusão, ao que te afasta da virtude. Porque no fim, a verdadeira liberdade não está em controlar o mundo lá fora, mas em dominar o mundo aqui dentro. 3.
Pratique a separação entre você e seus pensamentos. Você não é o que pensa. Você é aquele que observa o que pensa. Essa é uma das maiores revelações da filosofia estoica. Uma revelação simples, mas que tem o poder de libertar a mente humana do sofrimento desnecessário. O sofrimento é muitas vezes mais imaginário do que real. Mas, Sêneca, pense nisso. Quantas vezes você se angustiou com algo que nunca aconteceu? Quantas vezes acreditou em pensamentos que depois se mostraram exagerados, distorcidos, falsos? A mente, quando deixada sozinha, sem vigilância, cria labirintos. Ela constrói medos, projeta tragédias, revive dores e alimenta ilusões. Mas o estoico aprendeu a se levantar acima disso. Ele aprendeu a separar-se dos próprios pensamentos. O pensamento não é o problema. O apego, sim. Um pensamento negativo por si só não é perigoso. Ele é como uma nuvem passando no céu. Surge, muda de forma e desaparece. O problema começa quando você se apega a ele, quando você o toma como verdade absoluta, quando você o alimenta com atenção, com medo, com resistência. Um pensamento é como um fogo. Sem combustível, ele se apaga. Mas se você o observa com calma, sem julgamento, sem pânico, ele perde o poder. Treinar a mente como um guerreiro treina o corpo. Para os estoicos, a mente precisa ser treinada como um guerreiro treina o corpo. Com repetição, com disciplina, com clareza de propósito. A rotina mental do sábio estoico não é fria, é libertadora. Ao acordar, ele prepara seu espírito para o dia. Ele visualiza os desafios e decide como vai enfrentá-los. Com coragem, paciência, virtude. Durante o dia, ele filtra os pensamentos. Ele questiona: isso merece minha atenção? Isso está sob meu controle? Se não está, ele deixa ir, sem drama. À noite, ele revisa suas ações com serenidade. Não para se punir, mas para aprender. Ele pergunta a si mesmo: fui guiado pela razão ou pelo impulso? Honrei meus princípios ou fui arrastado pela emoção? Essa prática diária cria espaço entre ele e os pensamentos. E nesse espaço mora a liberdade. Você não controla o que surge na mente, mas controla o que faz com isso. É impossível impedir que pensamentos surjam. A mente pensa, esse é o seu trabalho. Mas você pode escolher o que fazer com esses pensamentos. Você pode assistir em vez de reagir. Você pode questionar em vez de acreditar. Você pode descartar em vez de se prender. Essa separação cria uma mente leve, uma mente firme, uma mente que não se desespera com cada onda que passa. Pensamento final: você não é seus pensamentos. Você é a consciência que os observa. E essa consciência pode ser treinada para agir com clareza, mesmo diante do caos. Nada tem poder sobre você, a não ser que você permita. Epicteto: a mente pode inventar 1000 histórias, mas cabe a você decidir qual delas merece ser vivida. Treine sua mente. Separe-se dos pensamentos que te enfraquecem. E você verá que a liberdade que procura sempre esteve dentro de você. 4. Substitua, não apenas elimine. Muita gente acredita que o caminho para a paz interior está em eliminar os pensamentos negativos. Mas o estoicismo nos ensina que isso é apenas o primeiro passo. Eliminar não é suficiente, é preciso substituir. Porque a mente, assim como a natureza, não tolera o vazio. Se você apenas arranca as ervas daninhas, mas não planta nada no lugar, em pouco tempo elas voltam a crescer. Epicteto nos lembra: não busque que as coisas aconteçam como deseja. Deseje que elas aconteçam como acontecem, e sua vida será serena. Epicteto. Essa frase não é sobre conformismo. Ela é sobre realismo sereno. Sobre aceitar a vida como ela é, não como gostaríamos que fosse, e a partir daí, agir com sabedoria. Eliminar o erro não basta. É preciso cultivar a verdade. Epicteto também dizia que não basta negar o erro. É preciso afirmar o que é certo. A mente que apenas rejeita sem substituir continua em desequilíbrio. Por isso, o estoico não apenas combate os pensamentos tóxicos. Ele planta ideias virtuosas em seu lugar. Substituições estoicas para uma mente mais serena.
Substitua a crítica interna por autocompaixão firme. A voz severa que te julga o tempo todo não é sinal de força, é reflexo de descontrole. O estoico não se sabota, ele se corrige com firmeza e humanidade. Ele reconhece seus erros, mas também se perdoa. Ele diz a si mesmo: posso fazer melhor e farei. Substitua o medo do futuro por ação no presente. O futuro não pode ser previsto, mas suas ações de hoje podem influenciar o que vem amanhã. O estoico não paralisa, ele age. Ele se pergunta: o que está sob meu controle agora? E canaliza sua energia para isso. Substitua a comparação por gratidão. Comparar-se é olhar para fora e perder-se. A gratidão é olhar para dentro e encontrar riqueza. O estoico não mede seu valor com a régua dos outros. Ele valoriza o que tem, o que é, o que constrói. Essas substituições são como sementes. Sementes que, quando cultivadas com constância, florescem em paz, clareza e força interior. O trabalho interno é diário. Substituir pensamentos exige prática. Não é um gesto único, mas um treino contínuo. Como um jardineiro que todos os dias arranca ervas daninhas e rega as plantas boas. Esse é o verdadeiro trabalho do estoico. E é aí que nasce a transformação real. Aceitação não é resignação, é sabedoria. E sabedoria traz paz. Pensamento final. Não se trata apenas de apagar o negativo. Trata-se de construir o positivo, de cultivar virtude, razão, ação consciente. A mente treinada com sabedoria não é um campo de batalha, é um jardim. E você é o jardineiro. Portanto, substitua. Substitua o medo por coragem, a pressa por presença, a cobrança por compaixão, a comparação por apreciação. E assim, passo a passo, você cria dentro de si a serenidade que o mundo não pode tirar. 5. Uma prática estoica diária, estoicismo. Você quer se libertar dos pensamentos negativos? Então não espere por um milagre, nem por um momento de iluminação repentina. Espere por si mesmo, pela sua ação, pela sua prática. A mente se transforma com treino, não com sorte. E os estoicos sabiam disso. Eles não deixavam o pensamento ao acaso. Eles cultivavam a razão todos os dias. O estoicismo não é apenas uma filosofia para ser admirada. É uma filosofia para ser vivida. E isso começa com uma prática simples, diária, poderosa. Manhã, previsão estoica. Ao acordar, antes de mergulhar no caos do mundo, pare, respire e pratique o que os estoicos chamavam de premeditação dos males, premeditatio malorum. Imagine os possíveis desafios do seu dia. Alguém pode te criticar. Algo pode sair diferente do que planejou. Uma dor física, um atraso, um contratempo pode surgir. Visualize esses eventos não com medo, mas com preparo. Você não será pego de surpresa. Você não espera que o mundo seja perfeito. Você espera ser forte, independente do que vier. Hoje encontrarei a ingratidão, a arrogância, a falsidade, porque o mundo é assim. Mas eu não preciso ser assim. Embrace the stone. Marco Aurélio. Essa visualização matinal não é pessimismo, é sabedoria preventiva. É como vestir uma armadura antes da batalha. Durante o dia, controle interno. O dia começa, a vida acontece. Os pensamentos surgem sem pedir licença. De repente você sente irritação, ou tristeza, ou ansiedade. É nesse momento que o treino estoico se mostra valioso. Pare, olhe para dentro, pergunte-se: isso está sob o meu controle? Se não estiver, solte. Se estiver, haja com virtude. Você não controla as palavras do outro, mas controla sua resposta. Você não controla o trânsito, mas controla seu humor. Você não controla o passado, mas controla sua interpretação. Essa pergunta é um filtro, e com o tempo, ela se torna um escudo contra a negatividade inútil. Noite, revisão. O dia termina, e com ele, uma nova oportunidade de sabedoria. Sente-se por alguns minutos, com calma, e revise o seu dia como um filósofo revê a própria alma. Pergunte-se: onde eu me deixei levar por pensamentos negativos? Onde eu fui guiado pela razão e não pela reação? Onde fui melhor do que ontem? Onde posso melhorar amanhã? Essa prática era feita todas as noites por Sêneca, e Marco Aurélio também usava seus diários como espelhos da alma. Quando o dia acabar, analise suas ações.
repreenda o que foi mal feito e celebre o que foi feito com virtude. Mas, Sêneca, essa revisão não é culpa, é clareza. É como afiar a espada da mente antes de dormir. O caminho está na prática. Essa é a prática estoica diária. Manhã, previsão. Dia, controle. Noite, revisão. Simples, profundo, transformador. Com o tempo, essa rotina molda sua mente. Você deixa de ser refém dos pensamentos negativos e passa a ser autor dos seus próprios dias. Porque o estoicismo não se trata de eliminar o sofrimento por completo, mas de encará-lo com força, com lucidez, com serenidade. Pensamento final. Você quer viver com mais paz, clareza e propósito? Então não espere pela mudança. Pratique-a todos os dias. A mente treinada na filosofia se torna uma fortaleza. E dentro dela não há espaço para pensamentos que não servem à virtude. Conclusão: libertação verdadeira. Você não precisa mais ser prisioneiro da sua mente. Os pensamentos negativos podem bater à porta, mas não precisam entrar. Com a filosofia estoica, você aprende a governar sua própria mente, e essa é a mais poderosa das liberdades. Se queres ser invencível, então não entre em combate com o que está fora do teu poder. Epicteto, você já tem tudo de que precisa para ser livre. Agora, só precisa lembrar disso, todos os dias. Se esse vídeo te ajudou a enxergar sua mente com mais clareza, deixa um like e se inscreva no canal A Voz do Sábio. Aqui, toda semana, você encontra ferramentas estoicas para viver com mais serenidade, razão e propósito. Compartilhe com alguém que também está cansado de ser refém dos próprios pensamentos.